Pessoal, vamos falar ainda sobre orações reduzidas e é a terceira parte e última. Na realidade, gente, eu não vou trazer uma teoria a respeito disso, porque as orações reduzidas, elas são o que? As orações subordinadas em sua maioria aí que a gente já viu. E o que eu posso fazer é o que? Desenvolvê-la. Ela vai ser uma causal, temporal, vai ser uma restritiva, explicativa, ok? De gerúndio, de particípio e assim por diante. Então vamos ver, no período, essas redes abrangem associações e grupos culturais para divulgar e preservar suas manifestações de cunho artístico. Duas orações, então no período tal, duas orações expressam finalidades das redes culturais. Qual é a dica aqui? Se eu estou procurando finalidade, o CESP provavelmente vai estar utilizando essa preposição chamada para dar a ideia da finalidade. Então eu vou no texto e a primeira coisa que eu vou fazer é tentar achá-la. Então veja, no que está em vermelho. Redes culturais, essas redes abrangem associações e grupos culturais para... Está aqui ela. Agora tem uma outra situação que ela está falando que tenho duas orações. Sabemos que duas orações trata-se de dois verbos. Estão aqui. Segundo passo agora, se está me falando que essas duas orações são expressam finalidade, o que eu vou fazer aqui? Vou utilizar esse para e substituí-lo com o termo com a finalidade de ou a fim de, ou com o intuito de. Fazendo isso, deu certo, aí eu vou confirmar que é uma finalidade. Vamos lá? Veja só. Redes culturais. Essas redes abrangem associações e grupos culturais com a finalidade de divulgar e preservar suas manifestações de cunho artístico, com a finalidade de divulgar e preservar, a fim de divulgar e preservar, com o intuito de divulgar e preservar as suas manifestações. Todos eles funcionam? Todos funcionam. Então estou sim falando de duas orações que expressam finalidade aí no texto. Questão correta. Questão 12. Olha que interessante essa questão aqui agora. Olha o que ele diz aqui, ó. Seriam preservados a coerência textual e o respeito às regras gramaticais ao se escrever a oração iniciada por exigindo com uma oração desenvolvida. Então vou desenvolver ao que está reduzido ali para por que exigem. Então ele está querendo que eu coloque o que aqui? Que substitua exigindo por que exigem. E aí eu consigo fazer isso? Vamos olhar. Vamos iniciá-la lá em cima. A sustentabilidade do desenvolvimento é um programa complexo, porque a sua essência está imbricada. Então veja, a sustentabilidade do desenvolvimento então aqui é o meu sujeito. Um problema complexo, porque a sua essência está imbricada em um tecido. Agora tenho aqui um tecido de problemas inseparáveis que exigem, então a sustentabilidade exige, então que exige uma reforma epistemológica. Então eu poderia ter colocado aqui o que exige. Se eu coloco o que exige, o pronome que é o que? O relativo, vai fazer o que? E ele vai fazer uma concordância com isso aqui, ó. Exige uma reforma epistemológica. Então
um tecido de problemas inseparáveis que exige o tecido exige uma reforma epistemológica. Agora, quando eu coloco que exigem, está certo? Os problemas, agora está falando sobre os problemas inseparáveis que exigem reforma. E aí ele está alterando o que? Está alterando a concordância, está alterando o sentido, certo? Ele altera o sentido, mas preserva coerência textual e as regras gramaticais. Altera o sentido, mas não está falando nada sobre o sentido. Então está correto. Questão 13. No desenvolvimento da argumentação, o valor semântico das orações iniciadas por tomando e causando. O valor semântico que elas são, certo? Permite interpretá-las como causa. Então ele está falando que são orações causais. Vamos ver? Para a conceituação de Wright, por isso corresponde a porquê. Se é uma causa, realmente eu posso utilizar o porquê. Tomavam decisões, agora ele está desenvolvendo. Tomavam decisões temerárias e causavam grandes fracassos. Vamos ver? O termo groupthink, ou alguma coisa parecida com isso, foi cunhado na década de 50 pelo sociólogo William Wright para explicar como os grupos se tornavam reféns de sua própria coesão. Eles tomavam decisões temerárias e causavam grandes fracassos. E lá então isso aqui está falando tomando, dá uma ideia ou de causa ou de tempo. Se você olhar aqui, então você está olhando assim, para explicar os grupos se tornavam reféns. Então, ó, para explicar como os grupos se tornavam reféns. Então veja, se alterar a ordem, eu vou conseguir decifrar o que ele está trazendo aqui. Veja, se eu colocar assim, por exemplo, tomavam o termo tal, sociólogo tal, os grupos se tornavam reféns de sua própria coesão. Então eles tomavam, certo? Então os grupos aí eu pego ali, tomavam decisões temerárias e causavam decisões, tá? Beleza, continua aqui, não vou escrever o restante. Então os grupos tomavam decisões temerárias e causavam grandes fracassos. Por quê? Porque se tornavam reféns de sua própria coesão. Então, porque se tornavam reféns. Então aqui, ó, que está a oração causal. Aqui, ó, aqui está dando a ideia de causa. Então veja, os grupos tomavam decisões temerárias e causavam grandes fracassos. Por quê? Porque se tornavam reféns de quem? De sua própria coesão. Então veja, eu não poderia colocar aqui, porque estaria sim alterando o sentido, daria a ideia, olha só, o valor semântico não permite então verificar que isso aí é uma causa, certo? Então alteraria o sentido, não seria o que o autor estava tentando nos transmitir, perfeito? Então eles tomavam aí decisões, porque eles tomavam decisões, não, eles tomavam, quando tomavam, então aqui olha, eu ia ficar assim, ó, temporal, então quando tomavam, aqui mata a questão, quando tomavam decisões temerárias e
causavam grandes fracassos, ok? Então, quando eles tomavam decisões temerárias, então os grupos, quando tomavam decisões, então veja que isso aí não dá ideia de causa, certo? Então, como nós vimos aí em cima, ali, a gente alterou a ordem, conseguimos matar a questão. Não é uma questão trivial, beleza? Então a questão está errada, porque aqui eu teria que usar o quando. Legal? Próximo. Julgue o item. O valor de adjetivo do gerúndio, podendo optar, fica preservado se essa oração for substituída pela subordinada adjetiva correspondente que pode optar. Essa substituição manteria a coerência e a correção gramatical do texto. Está dizendo aqui, eu podendo optar, eu vou desenvolvê-lo. Então, o capital que pode optar por um investimento de porte ou em automação, em informática, em tecnologia de ponta, cada vez mais barata e acessível, não teria seu funcionamento embasado exclusivamente na exploração dos trabalhadores, cada vez mais exigentes quanto ao valor de sua força de trabalho. Então, o capital podendo optar por um investimento de porte em automação, podendo ou que pode optar, então estou desenvolvendo, que poderia optar, poderia ser também, então a questão está correta, poderia há essa possibilidade sim, sem problema. Beleza, pessoal? Terminamos então a nossa bateria, vamos para o próximo assunto. Te aguardo lá, um grande abraço.